sem dialogar para encontrar uma solução, porque a energia elétrica é um insumo básico para o desenvolvimento brasileiro e nós pagamos uma taxa muito elevada. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação de liderança, pela liderança do governo, conceda a palavra ao ilustre deputado Carlos Zaratini. Sua Excelência põe de 8 minutos à tribuna. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria em primeiro lugar aqui de saudar a essa comitiva de imigrantes latino-americanos que participa do evento do Mercosul, né, do diálogo do Mercosul, e está aqui em Brasília para participar desse evento. Um grande abraço a vocês. Também queria aqui manifestar o nosso pesar pelo falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer, o homem que concebeu a moderna arquitetura brasileira, concebeu esta cidade de Brasília e, inclusive, este prédio que estamos aqui trabalhando desde 1960. Eu queria falar aqui, utilizar o horário da liderança do governo, pedir isso ao nosso nobre líder Arlindo Quinalha, para manifestar aqui um posicionamento em relação à discussão dos royalties do petróleo. Nós estamos vivendo um momento de grande tensão entre as bancadas dos diversos estados, seja no Senado, seja aqui na Câmara dos Deputados. E isso em função de um histórico de mudanças que nós vimos fazendo nos últimos 4 anos. Nós tivemos a descoberta do pré-sal, a imensa jazida de petróleo que já elevou as reservas de petróleo do Brasil a uma das maiores do mundo, garantindo a nossa autossuficiência energética, garantindo a nossa riqueza. Fizemos mudanças legislativas importantes, como, por exemplo, a instituição do regime de partilha, que garante ao Estado brasileiro, à União, o controle efetivo das jazidas de petróleo, diferentemente do sistema de concessão implantado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, onde os recursos do petróleo ficam na mão das empresas petroleiras. Nesse sistema do pré-sal, não. Nós vamos ter o petróleo na mão do Estado brasileiro, na mão da União. Instituímos também e constituímos uma nova empresa que vai controlar a exploração desse recurso. E também constituímos o Fundo Social, um fundo onde os recursos advindos desse petróleo serão depositados, renderão dividendos e vão garantir que as gerações futuras, mesmo após a redução desse petróleo, que vai se dar num prazo muito longo, as próximas gerações de brasileiros e brasileiras possam usufruir dessa riqueza. Mas, nesse debate todo, um debate que foi muito importante nessa casa, nós não conseguimos resolver a questão da distribuição dos royalties do petróleo. A distribuição dos royalties do petróleo foi um tema candente nessa casa. Tivemos aqui um projeto que foi relatado pelo deputado Henrique Eduardo Alves, então líder do PMDB, que nesse aspecto da distribuição foi derrotado pela chamada emenda Ibsen-Pinheiro, que distribuía os royalties do petróleo para todos os estados e municípios de forma igualitária, ou seja, de acordo com a sua população, de acordo com a sua riqueza. Também tivemos o veto dessa emenda. Veto feito, então, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente porque a emenda Ibsen retirava dos chamados estados produtores ou confrontantes a sua receita. Estado do Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo, da noite para o dia, perderiam violentamente a sua receita. A partir desse debate, nós tivemos uma nova discussão, iniciada no Senado com a aprovação do projeto 2565, que depois veio a esta casa. Projeto relatado pelo deputado Vital do Rego e do deputado senador Wellington Dias, do Piauí. Esse projeto também instituía uma nova forma de distribuição dos royalties, muito mais
correta no meu modo de ver do que a emenda Ibsen. Mas ainda assim, reduzindo a receita do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No debate que nós fizemos nessa casa, tive a honra de dirigir, de coordenar um grupo de trabalho composto por deputados que tiveram uma participação fundamental. E eu queria citar o nome deles. A deputada Rose de Freitas, vice-presidente desta Câmara, o deputado Garotinho, o deputado Leonardo Pitiani, o deputado Lelo Coimbra e a nossa deputada do PT, Benedita da Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro, assim como o deputado Garotinho. Nos representando os estados não confrontantes, o deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, o deputado Marcelo Castro, que é um batalhador na questão da distribuição dos royalties do petróleo, assim como o deputado Júlio César, historicamente defensor dessa bandeira, o deputado Márcio Chaves e o ex-governador Esperidião Amin, deputado Esperidião Amin. Esse grupo de trabalho elaborou um projeto de lei cujo objetivo era garantir que não haveria perdas para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, para garantir que o novo petróleo, que o petróleo que vai ainda ser explorado, que vai ser retirado, fosse distribuído entre todos os estados brasileiros. Infelizmente, fomos derrotados nessa casa por 9 votos. Aprovado o projeto 2565, da forma como veio do Senado, houve depois o veto, novamente o veto da Presidência da República. Senhores deputados e deputadas, considero que nós devemos retomar o debate nessa casa para que façamos não uma tensão entre os estados brasileiros, entre os deputados e senadores, mas sim um processo de união nacional, um processo onde nós possamos estar cada vez mais unidos, garantindo essa receita para todos, sem prejudicar nenhum estado, sem prejudicar nenhum município, porque a riqueza é crescente e é possível ser distribuída de uma forma mais justa, sem que haja perdas. É necessário também que retomemos a discussão e ampliemos a discussão sobre a utilização dos royalties. Faz bem a presidenta Dilma quando destina esses royalties à educação. Nós precisamos investir na educação. Essa casa aprovou que nós vamos chegar em 2020 com um gasto na educação de 10% do PIB. Da onde nós vamos tirar o dinheiro para isso? Não vamos criar novos impostos, mas podemos usar os royalties do petróleo, que são crescentes e que não vai ser retirado do bolso de nenhum brasileiro. Vai ser sim fruto do recurso que vai ser retirado do fundo dos oceanos. Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, quero conclamar esta casa. Vamos debater, vamos discutir em torno da medida provisória que foi emitida pela presidenta Dilma. Fazer com que a gente faça esse debate e evitar nesse momento discutir o veto ao projeto. Para concluir, vamos evitar discutir dessa forma, que é uma forma que não vai levar à união, que vai levar à judicialização, que vai colocar na mão dos 11 juízes do STF essa decisão, quando nós nesse parlamento temos as condições de fazer o debate, de aprofundar o debate, de chegar numa solução justa para todos os estados e municípios, numa solução justa para o povo brasileiro, fazendo também com que esse recurso seja destinado à educação e ao futuro do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos e a todas. Passaremos agora à lista de pequenos expedientes e logo depois nós passaremos de novo a chamar os líderes. Concedo a palavra ao deputado João Arruda, do bloco do PMDB do Paraná. Sua Excelência põe de 5 minutos à tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, eu gostaria de falar aqui de 3 pontos importantes que nós avançamos aqui nessa casa essa semana. Motivo de motivação para o meu mandato e tenho certeza que de muitos deputados e deputadas. O primeiro deles é a vontade política. Pela primeira vez, é claro que nós começamos o debate lá atrás, mas pela primeira vez foi colocado em pauta na reunião de líderes
e tivemos a oportunidade de ouvir o relator da reforma política. Existe a necessidade de uma mudança drástica no sistema e nós aqui estamos nos colocando